Fala minha galerinha do oitavo, tranquilo pessoal? Seguinte, minha galera, hoje aí eu vou passar para vocês, nós vamos aí falar sobre o nosso capítulo 8, que é justamente o segundo capítulo aí da nossa apostila do terceiro bimestre, tranquilo? Seguinte, galera, nós vínhamos aí em uma crescente de matéria, eu vinha colocando toda semana matéria sobre América e África, e toda semana uma matéria nova sobre os continentes em questão. Nós continuaremos falando tanto do continente americano quanto do africano, tá bem? Porém, nós abordaremos agora de uma forma diferente, tranquilo? Seguinte, o vídeo de hoje, conforme eu vinha colocando muita matéria nova para vocês, eu vou hoje, no vídeo de hoje, dar uma acalmada. Vou bem devagarzinho para que vocês consigam acompanhar a matéria, tá bem? Como nós vimos numa crescente em muitos vídeos de matéria nova, enfim, o vídeo de hoje será um vídeo mais de apresentação da matéria a vocês, tranquilo? Para que vocês comecem a se familiarizar com a matéria, tá bem? Na página 23, galera, a apostila ela vai começar com o seguinte títulozinho aí, ó. Revolução e meio técnico-científico informacional. O que seria isso, galera? Trata-se da terceira revolução industrial. É a mesma coisa, o mesmo sentido, tá bem? Vamos ler aqui, pessoal, por gentileza, a partir desse primeiro parágrafo, que nós vamos conseguir compreender muito bem, somente na página 23, o que esse capítulo ele quer abordar, tá bem? Então vamos lá. A Revolução Industrial, começando aqui, ó, primeiro parágrafozinho. Olha só. A Revolução Industrial, que tem impulsionado a urbanização em todos os continentes do mundo nos últimos 2 séculos, combinada com a Revolução Agrícola, que, conforme vimos, tem proporcionado grande aumento da produtividade de agricultura mundial no mesmo período, transformou o cenário social e econômico do globo. Em conjunto, as tecnologias que sustentam essas revoluções permitiram que o enorme crescimento demográfico mundial fosse acompanhado de um crescimento equivalente das estruturas de transporte e comunicação que conectam as pessoas, empresas, países e etc. Então, o que a apostila quis dizer, pessoal? Da mesma forma que nós tivemos um grande desenvolvimento industrial e também uma reforma agrícola, ou seja, uma revolução agrícola, da mesma forma que nós tivemos 2 grandes desenvolvimentos nessas áreas, nós também tivemos desenvolvimento também no que diz respeito sobre o transporte e sobre a comunicação. Essas 2 áreas também foram transformadas ao longo do tempo, e é justamente isso que a apostila aborda, tanto que a apostila fala assim, ó, em conjunto, ou seja, com a Revolução Agrícola e com a Revolução Industrial, em conjunto, as mesmas tecnologias que sustentaram essas revoluções permitiram que o enorme crescimento demográfico mundial fosse acompanhado de um crescimento equivalente das estruturas de transporte e comunicação, que conectam as pessoas, empresas, países e etc. Ou seja, da mesma forma que a tecnologia, ela ocasionou a revolução industrial, revolução agrícola, da mesma forma que ela impulsionou a urbanização, ela também atua nas estruturas de transporte e comunicação, ela também se desenvolveu nessas áreas. E é isso o que a apostila vai nos dar exemplo agora. Vai ficar mais fácil de compreender justamente agora. Olha só, segundo parágrafo. Assim, desde os meados do século XX, novas tecnologias, veículos e aparelhos têm feito as distâncias parecerem menores e o tempo mais veloz para grande parte da população mundial, em especial nas metrópoles e cidades globais. Afinal, pessoas que nasceram na década de 20, por exemplo, olha atenção aqui, ó. Pessoas que nasceram na década de 1920, por exemplo, passaram a adolescência e a maturidade acostumadas com a ideia de que travessia a navio do Oceano Atlântico para outros continentes seria muito provavelmente uma viagem de semana ou no mínimo dias, e não existia possibilidade de comunicação apenas escrita. Então, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que na década de 20, uma viagem entre, por exemplo, a África e a América do Sul, onde você tem a necessidade de passar pelo Oceano Atlântico, na cabeça das pessoas, a realidade para aquelas pessoas era de que seria uma viagem de semanas ou dias, no mínimo.
para não dizer meses. Então, é justamente isso que a apostila diz. A tecnologia ela avançou tanto que ela foi capaz de encurtar a distância. Por quê? Porque os transportes e a comunicação, elas evoluíram. E o que isso ocasionou? Uma proximidade entre as pessoas, mesmo com a larga distância em termos de quilômetro. Certinho? Agora, por exemplo, essa senhora em 1990, vamos supor, essa pessoa que nasceu em 1990, ela tinha uma outra realidade, não existia aparelho telefônico. Uma pessoa de 1960, ela tinha uma comunicação através do telefone, mas enfim, era um valor abusivo, por muitas vezes tinha intermédio na ligação, a ligação não era de boa qualidade. Agora, a nossa realidade atual é diferente. A nossa realidade atual nos permite, por exemplo, uma chamada ao vivo, uma live. Então, automaticamente, essas tecnologias fizeram com que as distâncias, por mais que ela permaneça a mesma em termos de espaço geográfico, ela diminui devido ao avanço da tecnologia. Então, é isso que a terceira revolução industrial ela quer dizer. Essa revolução tecnológica que nos permite essas ações. Tranquilo, pessoal? Ao longo do capítulo, nós vamos abordar com maior intensidade as questões, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço.